ao longo da apresentação. Bom, então, o contexto, mais ou menos, aí dos repositórios digitais, eles surgiram, foi tipo assim, meio que uma revelia, né? Porque, né, a nossa amiga estava aqui falando sobre os custos e sobre como que, né, as instituições estão cortando cada vez mais os custos, né, para pagar coisas, né? Aqui a gente estava falando sobre pagar um software, mas lá atrás as instituições, principalmente as bibliotecas, né, que eram vinculadas às instituições de ensino superior, elas pagavam e pagavam caríssimo para os seus pesquisadores terem acesso aos periódicos científicos, né? E aí, o que aconteceu, né? As editoras perceberam que elas tinham, né, a faca e o queijo na mão, porque elas poderiam colocar o preço que elas quisessem, né, nas assinaturas, que as instituições iriam dar um jeito de pagar. Só que chegou num momento que isso ficou insustentável, não dava mais, né, para as instituições pagarem, porque, afinal de contas, né, tem-se um teto, né, de gastos, e você não pode gastar todo o dinheiro da instituição só para pagar a assinatura de periódicos científicos, né? Então, o que aconteceu, né? Aconteceu uma mobilização e, na verdade, foi uma mobilização que, se você pensar, era como os filósofos antigos faziam, né? Que era o quê? Eles começaram a pensar em como que eles conseguiam comunicar, ou seja, dentro de uma instituição, como que os pesquisadores daquela instituição conseguiam comunicar entre si o que eles estavam pesquisando. E aí, o segundo passo era como que a gente consegue comunicar o que nós estamos pesquisando com os pesquisadores de outra instituição. E isso foi meio que era como se você criasse uma rede de comunicação, né? Mas sem passar pelo processo clássico da comunicação científica. Então, como eu falei, os filósofos eles faziam isso como, né? Por meio das cartas, né? Eles escreviam cartas e mandavam um para os outros, e era assim que eles faziam a comunicação científica deles, né? Não tinha essa coisa do periódico e tudo mais. Era assim que eles se comunicavam, eles se comunicavam entre si. Só que a gente tinha, nesse momento, a gente tinha uma coisa que era muito boa e que a gente tem até hoje, que são as tecnologias de informação. Então, pensou-se, bom, eu acho que a gente pode criar um sistema que nós, pesquisadores, vamos arquivar dentro desse sistema as nossas pesquisas. E aí a gente consegue ter acesso gratuito ao que os nossos pares estão pesquisando, tanto aos nossos pares quanto aos outros pesquisadores de outras áreas, né? Então, meio que surge nesse contexto. Então, eles começam a pensar em como fazer isso. Só que, para a gente chegar exatamente como que está hoje, como que funciona hoje, né, a questão do acesso aberto, tiveram-se algumas declarações, né, para dizer ou para tentar definir como que isso poderia funcionar de maneira coordenada, né? Então, foram 3 declarações que foram as principais, né? Então, inicialmente, teve a Declaração de Bethesda, né? Que ela traz uma definição sobre a noção da publicação de acesso aberto, né? Ou seja, você coloca lá o que você publicou ou o que você pesquisou e você não cobra para que alguém tenha acesso àquilo ali. Então, você não pode cobrar, porque é disso que eles estavam fugindo, né? Da cobrança abusiva dos periódicos científicos. Então, não fazia sentido colocar aí uma taxa para você poder acessar a informação. Então, ela traz, a Declaração de Bethesda, ela traz isso, né? E também define, né, em função da autoria, que
o autor, ele que vai ceder o acesso gratuito das suas publicações, né? Então, além de permitir o acesso gratuito, ele permite também a ampla divulgação digital, né? E aí, também, nessa questão do acesso aberto, traz ali um conceito de arquivos abertos, né? Então, eles também definem essa questão do arquivo ser aberto, e aí essa questão dos padrões dos arquivos abertos, ele tem uma questão relacionada tanto à representação da informação, quanto também está relacionada ao sistema que será utilizado, porque ele precisa ter uma característica específica, ou seja, ele deve permitir a interoperabilidade entre sistemas. E, independente disso, o acesso ao documento ele tem que ser sempre aberto. Tem também a Declaração de Berlim, né, que destaca, além de bibliotecas e arquivo, os museus, né, como importantes produtores de conhecimento, né, e também dos museus disponibilizarem arquivos em acesso aberto, né, porque é importante a Declaração de Berlim, porque muito se fala sobre objetos científicos, então, ou literatura cinzenta, né? Muito se fala sobre a disponibilização dos artigos, muito se fala sobre a disponibilização das teses, das dissertações, das monografias, e pouco se fala da disponibilização em acesso aberto de artefatos museológicos, né? E um parêntese aqui, que é importante, porque, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem um projeto que é super importante, talvez aí, ó, Antônio, deve já ter ouvido falar, que é o projeto Tainacan, que eles têm como foco disponibilizar em acesso aberto artefatos museológicos. Então, isso é muito interessante, né? Porque as pessoas não discutem muito isso, mas eles estão conseguindo desenvolver um trabalho bem interessante com várias instituições aí que têm museus. E aqui, né, a gente tem a definição do acesso. Aí, na verdade, acho que eu esqueci de colocar. É verdade. Eu esqueci de colocar a principal iniciativa do acesso aberto, que é a Declaração de Budapeste, em 2002, que aí, essa sim, ela meio que vem para dizer como que a coisa deve funcionar. Então, o que ela faz? Ela diz que o acesso aberto deve funcionar de duas maneiras, né? Uma maneira é a via verde e a segunda maneira é a via dourada. Então, a via verde, que é o que a gente vai tratar aqui, ela está relacionada aos repositórios digitais. A via dourada, ela já o olhar dela é mais para os periódicos científicos. Mas, né, o nosso foco aqui hoje é falar sobre a via verde e os repositórios. Bom, então a gente aqui passa para a definição de acesso aberto, né, que foi definido por Leite em 2009, né, que significa a disponibilização livre, pública, na internet, de forma a permitir a qualquer usuário a leitura, download, cópia, distribuição, impressão, busca ou criação de links para os textos completos dos artigos, bem como capturá-los para indexação ou utilizá-los para qualquer outro propósito legal. Quando a gente pensa aqui nessa definição, já dá para fazer um link, né, com os direitos de acesso do documento quando ele é inserido dentro do repositório, porque isso também é uma questão que foi definida ali na Declaração de Budapeste, ou seja, que os direitos de acesso àquele artigo, e eu vou falar muito isso, eu vou falar muito sobre artigo, porque a ideia inicial foi o depósito de artigos em repositórios. Com o tempo é que isso foi
se amplificando, né, para outras tipologias documentais. Aqueles artigos depositados nos repositórios, eles deveriam ter o tipo de licença mais abrangente possível, né? Então, com isso, também tem ali as discussões das Creative Commons, que foi o tipo de licença adotada pelo movimento do acesso aberto, né? Bom, e aí, como eu falei, né, o acesso aberto ele é dividido em duas estratégias, né, que é a via dourada, que promove o acesso aberto, né, nos periódicos científicos, de modo que os artigos possam ser disseminados sem restrição de acesso ou uso. Porque o que acontece, né? Quando você escreve, você vai lá, escreve seu artigo, você manda para a revista, aí a revista aceita. Naquele momento que você aceita que o seu artigo seja publicado naquela revista, você, autor, concede os direitos do seu artigo que você escreveu para a revista. E aquela revista, né, aquele periódico, ele tem lá uma cláusula que diz quais são os direitos de acesso àquele artigo, né, a partir do momento que você concede. No caso de você publicar numa revista que não é de acesso aberto, ou seja, que é paga e que você também pagou possivelmente um APC para o seu artigo ser publicado naquela revista, muito provavelmente nem você que é autor vai ter acesso ao seu artigo depois de publicado, se você não tiver uma assinatura daquela revista, né? Então, muito provavelmente, ela vai ter restrições de acesso ou de uso. E isso pode mudar com o tempo. Então, às vezes, a revista ela define ali um período, né, em que aquele artigo só poderá ser acessado por pessoas que têm a assinatura do periódico. E, às vezes, sei lá, depois de alguns anos, aquele artigo pode vir a ficar em acesso aberto, mas não quer dizer que isso, de fato, ocorrerá, né? Ou seja, pode ser que tenha essa possibilidade, mas também pode ser que não tenha essa possibilidade. Já nos periódicos científicos, né, de acesso aberto, você publica na revista, porém, você pode depois depositar o seu artigo ali em acesso aberto num repositório, por exemplo. E qualquer pessoa vai ter acesso, independente de ser assinante ou não da revista. E aí a gente tem a via verde, né, que seria o sinal verde dos editores científicos para o arquivamento da produção científica pelos próprios autores em repositórios digitais de acesso aberto, especialmente em repositórios institucionais, né? Então, é basicamente o editor dando um joinha para você, falando, olha, o seu artigo vai ser publicado aqui na nossa revista, mas a partir do momento que ele for publicado, você pode fazer o arquivamento dele no repositório institucional, né? Então, é basicamente isso. E aqui tem uma questão bem típica, né? Porque aqui ele fala, né, do sinal verde dos editores científicos para o arquivamento da produção científica pelos próprios autores em repositórios digitais. Então, quando ele traz esse termo aqui, né, arquivamento da produção científica pelos próprios autores em repositórios, quer dizer o quê? Que o autor vai lá, entra no repositório e ele mesmo cadastra o seu artigo e faz o depósito do seu artigo dentro daquele repositório. Essa ação ela é denominada como autoarquivamento, né? Ou seja, o próprio autor faz o arquivamento do seu documento lá no repositório. Por quê? Porque a Via Verde ela está vinculada aos repositórios digitais, porém, ela tem essa questão, que é o autoarquivamento. Só que, aqui no Brasil, eu não sei dizer o porquê, mas a coisa meio
do autoarquivamento não funcionou. Então, é como se a gente tivesse uma via verde brasileira, né? Que pouquíssimos repositórios utilizam o autoarquivamento e os poucos que ainda utilizam é um autoarquivamento assistido, né? Ou seja, a pessoa deposita o documento dela, né? O autor vai lá, faz o autoarquivamento, mas ele passa por um processo de revisão de alguém que trabalha ali na gestão do repositório, né? Mas é importante vocês terem essa noção, né, de que a Via Verde ela está associada aos repositórios digitais e mais, ela está associada ao autoarquivamento da produção científica nos repositórios digitais. Bom, e aí os repositórios digitais eles podem ser divididos, né? Então, o que eles são? Eles são bases de dados desenvolvidas para reunir, organizar e tornar mais acessível a produção científica dos pesquisadores, né? E os repositórios digitais, eles podem ser institucionais ou temáticos, né? Então, os temáticos, eles lidam com a produção científica, né, de uma determinada instituição, então ali dentro vai ter só a produção de uma determinada instituição e também pode ser que ele trate de uma área do conhecimento específica, né? Então, vamos supor que a gente tenha um repositório temático que tenha somente a produção científica de uma instituição que produz somente coisas na área de física. Então, ele acaba sendo, ele é um repositório institucional, mas ele também é um repositório temático, porque ele tem todos os documentos depositados nele, só tem uma área do conhecimento, então ele não vai ter coisas sobre física ou sobre ciência da informação, sobre linguística, sobre artes, não, ele vai ter somente todos os documentos que estão ali dentro, vai ser apenas sobre física. E tem os repositórios institucionais puros, né, que eles lidam com a produção científica de uma determinada instituição. Então, por exemplo, se a gente pensar numa universidade, você vai ter diversas áreas do conhecimento ali. Então, ele acaba não sendo um repositório temático, porque ele vai tratar sobre tudo, né? Então, você vai ter uma diversidade de temas e áreas de conhecimento muito maior, né? Enquanto que o repositório temático, você vai ter ali uma, talvez dois temas que são tratados nos documentos ali. Tá, e aí a gente passa aqui, qual que seria, né, o papel do repositório institucional, né? Além de, né, dar acesso gratuito à produção científica, né, intelectual de uma instituição, ele aumenta a visibilidade e o impacto das publicações dos pesquisadores de uma instituição. Ele também aumenta a visibilidade da instituição, porque você consegue identificar qual instituição está produzindo muita coisa sobre alguma coisa, né? Você consegue fazer isso. Ele promove o acesso à produção científica e intelectual da instituição, ele preserva essa produção científica, ele é um instrumento de coleta e organização da produção científica e intelectual da instituição, e isso aqui é algo que é um indicador para uma instituição de ensino e pesquisa, é um indicador fantástico, né? Por quê? Porque ao passo que você vai depositando a produção científica dos servidores e colaboradores vinculados à sua instituição, você consegue, por exemplo, gerar um indicador do tipo assim, o que os colaboradores dessa instituição estão pesquisando maiormente, né? Qual área ou qual setor está produzindo muito. Então, isso são indicadores que são importantes. Então, por exemplo, você pode ver, vamos supor, qual pesquisador aqui da minha instituição que mais está publicando por ano.
Então, você consegue ter esses indicadores muitas vezes eles podem ser utilizados até para progressão, né, na carreira, né? Então, vamos supor, sei lá, o pesquisador que produzir, sei lá, ou publicar X mais Y artigos e todos estiverem lá no repositório da instituição, ele consegue avançar um pouquinho mais rápido na sua progressão de carreira, por exemplo. E essas coisas são incentivos que a instituição pode pensar para mudar a cultura, para fazer com que, né, os autores, para que os possíveis autores também da instituição queiram depositar as suas publicações dentro do repositório institucional, por exemplo. Né? Então, outra questão, né? Ele melhora os processos da comunicação científica e isso, né? Oferece insumo para o monitoramento da produção científica da instituição. E aí os benefícios, né? Aumenta a visibilidade da instituição, aumenta a visibilidade das pesquisas realizadas pelos membros daquela comunidade, a elaboração de indicadores da produção científica dos pesquisadores da instituição, auxilia na manutenção da memória da instituição, né? Porque hoje é muito clássico, né? Acho que todas as instituições têm ali um hiato, onde todo mundo perdeu a documentação sobre alguma coisa, né? Não conseguiu preservar a memória. E o repositório, ele consegue auxiliar nisso, né? De você conseguir preservar a memória daquela instituição. E aí, os benefícios para o pesquisador, né? Aumenta a visibilidade das pesquisas publicadas, né? Reduz a possibilidade de plágio, aumento no índice de citação, aumento no acesso e disseminação da pesquisa. E aqui eu faço um parêntese com a conversa que a gente teve lá no início, né? Sobre as pessoas utilizarem softwares para gerenciamento de bibliotecas para uma suposta implementação de repositório. Por quê? Porque você não aumenta a visibilidade das pesquisas publicadas. Por quê? Porque ele não vai ser indexado no Google. Não reduz a possibilidade de plágio, por quê? Porque a publicação ela vai continuar escondidinha lá, como se fosse uma publicação física, né? Como se fosse um livro. Ela vai continuar ali escondida. Se você não entrar dentro do catálogo da biblioteca para pesquisar, você não vai encontrar. Aumento no índice de citação, você não vai aumentar o índice de citação, por quê? Porque aquela publicação está escondida ali dentro de um catálogo de biblioteca, né? Você não consegue achar aquele documento, que é um documento digital de acesso aberto, você não consegue achar ele nas buscas, né? E aumento no acesso e disseminação da pesquisa. Também não vai ter aumento no acesso e nem vai ter aumento na disseminação da pesquisa. Por quê? Porque ele está ali guardado, escondido, como se ele estivesse numa estante virtual. Se a pessoa não entrar lá no site da biblioteca e fazer a pesquisa, ela não vai encontrar aquele documento. Então, veja como que é interessante isso, né? E como que as pessoas não se dão conta, né, do porquê você ter, de fato, uma ferramenta que foi desenvolvida especificamente para a implementação de um repositório, ao invés de utilizar um software que foi desenvolvido para gerenciamento de biblioteca. E aí, bom, eu estou falando várias coisas aqui, e aí isso é interessante, porque são coisas que você tem que pensar antes de fazer a implementação de um repositório, né? Ou seja, veja por que não é só instalar o software e depositar as coisas. Veja que tem tanta coisa anterior que você tem que pensar antes de tomar uma decisão, que muitas vezes as pessoas não pensam nisso. As pessoas só pensam que o que é um repositório? Ah, tá, repositório é só depositar o documento lá na internet, todo mundo vai achar. Não, não é só isso. O repositório ele tem outros papéis, além de você arquivar ali o seu objeto digital, né? Ele tem esses benefícios tanto para o pesquisador quanto para a instituição.
E aí, você tem a parte de planejamento do repositório, né? Então, como qualquer coisa na vida da gente que a gente vai fazer, a gente tem um planejamento. Então, por exemplo, sei lá, você acorda para ir trabalhar, você tem um planejamento, né? Então, você vai dormir, aí você deita lá e você pensa, o que eu vou fazer? Eu vou acordar amanhã, tal hora, vou vestir a roupa X, vou sair de casa tal hora, vou de carro pelo caminho tal, vou estacionar o carro em tal lugar, vou almoçar em X lugar, vou sair do trabalho tal hora. Então, veja, tem um planejamento, né? Mesmo que seja automático, a gente faz isso, né? Automaticamente a gente dificilmente para de fato para pensar no que a gente vai fazer, mas quando a gente vai fazer uma coisa nova, né? Que a gente não tem muita ideia de como manejar, a gente senta e escreve e pensa, né, em tudo que a gente tem que fazer. E é basicamente isso, o repositório, antes de você instalar, antes de você tomar algumas decisões, você tem que parar, sentar e pensar num planejamento, né, para implementar esse repositório. Então, as primeiras coisas que você tem que pensar eu tenho recursos humanos necessários para a gestão e manutenção do repositório? Geralmente, muitas pessoas, né, quando pensam, já acham que essa é a parte mais complexa, né? Principalmente quando vai pensar em recursos humanos para a parte de infraestrutura tecnológica, né? A segunda, definir a infraestrutura tecnológica para instalação do software. Aí você tem que depois fazer um estudo de quantos softwares para gestão e implementação de repositórios tem no mercado. Aí você faz um estudo de todos eles, aí você vai pesquisar, vai ter diversas publicações científicas fazendo um estudo comparativo entre os softwares, e aí você vai definir qual software será utilizado. Aí você vai definir o nome do seu repositório, vai definir se tem uma identidade visual, vai definir e publicar a política informacional do repositório institucional. A política informacional é uma etapa extremamente importante e na minha visão, ela é a etapa mais complexa e mais demorada de se fazer quando você está fazendo um planejamento de repositório. Por quê? Porque você tem que estar muito bem alinhado com a missão e com os objetivos da sua instituição, porque você tem que trazer elementos, né, da instituição como um todo para dentro da sua política. Você tem você já tem que vislumbrar quais são as tipologias documentais que vão compor o seu repositório. Você já tem que saber quais serão os atores envolvidos dentro, né, do repositório. Você tem que saber quais são os papéis que cada um dentro daquele sistema vai desempenhar. Você tem que saber já muito bem quais são os metadados, como que vai ser o fluxo de depósito, se vai ter política de preservação digital, porque dentro da política, né, informacional é onde você vai colocar, é como se fosse um manual. É como se você descrevesse ali como que o seu repositório funciona. Então, você vai dizer o que é, você vai definir o seu repositório, você vai definir qual é o objetivo do seu repositório, qual a missão do seu repositório, você vai dizer quem é que pode depositar no seu repositório, você vai dizer quem são as pessoas que vão depositar, ou se vai ser um repositório que vai funcionar com base no auto-arquivamento, se vai ser um auto-arquivamento supervisionado, ou seja, a pessoa deposita e alguém verifica. Enfim, você vai definir todos esses fluxos ali dentro, você vai dizer quais são
quais serão as licenças que serão atribuídas aos documentos que serão depositados ali, se o autor vai ter direito ou não de escolher a licença que ele quer atribuir ao seu documento, se todos os itens depositados serão de acesso aberto, ou se poderá haver casos em que os documentos poderão passar por um período de embargo, enfim. Então, a definição da política é quando você já montou o seu repositório inteiro, só que você não tem a parte prática, ou seja, você ainda não fez a instalação e não fez a configuração do software, mas você já sabe tudo como você quer que as coisas funcionem, né? Então, e aqui também é uma coisa importante, que você vai definir quais serão as obrigatoriedades e se haverá obrigatoriedade, né, para o depósito. Então, e essas partes mais complexas, por exemplo, obrigatoriedade de depósito é algo mais complexo. Por quê? Porque, geralmente, as bibliotecas elas não têm autonomia para definir isso, né? Principalmente quando a gente está tratando de bibliotecas de instituições de ensino superior. Muitas vezes você tem que conversar isso com o reitor, né? Porque, às vezes, o reitor tem que assinar a política de informação do repositório. Para o caso de outras instituições, né, então seria o diretor teria que assinar essa política. Então, por isso que eu falo, né, que quando você vai escrever a política, você também tem que estar muito ligado na missão e nos objetivos da instituição que você trabalha, né, porque ela tem que passar por esse processo de revisão e por esse processo de aceitação, e principalmente quando você tem algumas questões vinculadas à obrigatoriedade do depósito, tem que estar muito afiado nisso, porque, né, geralmente a assinatura da política da informação passa ali, né, ou pelo reitor, pelo diretor, pela pessoa que tem o maior cargo dentro daquela instituição. Bom, e aí, aqui eu vou falar um pouco sobre diretrizes, né? Então, a gente sai um pouco dessa parte de planejamento, de se pensar e de construção, e agora a gente entra na parte prática da coisa, né? Que é diretrizes, metadados e arquitetura da informação, que aí a gente já vai para uma parte bem prática e é uma parte um pouco densa também da coisa, né? Então, quando a gente fala de diretrizes e diretrizes vinculadas a repositórios, o que acontece? Eu estou o tempo todo falando um pouquinho sobre, né? Repositórios, aumenta a visibilidade, você está na internet, você consegue ser recuperado. Só que existe uma outra coisa que eu falei lá no começo, eu falei de uma maneira mais simples, que eu falei assim, bom, quando se pensaram em se comunicar entre si, né, era o quê? Você junta com um grupinho e aquele grupinho consegue se comunicar entre si. Então, vamos supor, eu represento a instituição A, e aí eu criei o repositório da instituição A. E aí todo mundo da minha instituição consegue ver o que as pessoas vinculadas à minha instituição estão publicando. Beleza. Aí a Tamier foi lá e criou o repositório da instituição B. E aí todo mundo da instituição B consegue ver o que as pessoas da instituição B estão publicando. E aí a Letícia foi lá e criou o repositório da instituição C. E aí todo mundo consegue ver o que as pessoas... Todo mundo da instituição C consegue acessar o que as pessoas da instituição C estão publicando. Só que vocês concordam que eu, instituição A, estou aqui sozinha.
a instituição B está lá sozinha, a instituição C está lá sozinha. E dentro dessa questão do acesso aberto, também é necessário que a instituição A consiga se comunicar com a instituição B e com a instituição C, da mesma forma que todas consigam se comunicar entre si. Só que para que isso aconteça, é necessário ter diretrizes, né? E essas diretrizes estão vinculadas a você ter padrões para fazer a sua representação da informação. E aí, essa é a parte mais densa, por quê? Porque muitas vezes, e isso aconteceu muito no início, e de vez em quando isso ainda acontece, mas acontece pouco. Por quê? Porque quando você está lá definindo ali os seus metadados, né? Aí você pensa, poxa, metadados, eu tenho liberdade para para definir aqui os metadados do jeito que eu quiser. Sim, você tem essa liberdade, porém, essa sua liberdade, ela é, digamos assim, ceifada no momento que você percebe que você precisa falar a mesma língua que o coleguinha. Por quê? Porque se vocês não falam a mesma língua, vocês não conseguem se comunicar. Então, para isso, tem diretrizes, né? Então, o ideal é que, dentro dessas diretrizes, vocês vão perceber que existem conjuntos mínimos e aí, tranquilo, você consegue definir e utilizar aqueles conjuntos mínimos e você também consegue criar metadados que são metadados para as necessidades próprias das instituições. Então, por exemplo, muitas vezes as instituições elas têm suas particularidades, né? E tem instituições que criam metadados porque elas precisam ter uma informação específica, porque elas utilizam para algo específico dentro da instituição. E o uso daquele metadado, né, ou a inserção daquele metadado, ele não vai atrapalhar essa interoperabilidade, né, que é essa conversa entre os outros repositórios, né? Aquilo ali não vai atrapalhar. Porém, ele tem que se atentar para aquele conjunto mínimo que é obrigatório ser de uma determinada maneira para que os repositórios, né, conversem entre si. Então, essas diretrizes, muitas vezes, as pessoas, elas foram criadas principalmente quando vieram os portais agregadores, né? Então, um exemplo, né, de portal agregador é a BDTD, né? E também o portal ASBR, que é o que eles agregam na BDTD todas as instituições que têm bibliotecas locais de tese e dissertações, e no ASBR ele agrega tanto bibliotecas locais de tese e dissertações, quanto repositórios, quanto periódicos, quanto repositórios de dados. E aí você pensa, nossa, mas são fontes de informação completamente diferentes, e são mesmo. Mas são fontes de informação que utilizam diretrizes para representar a informação que está contida ali dentro daquela base. Por isso que existem os portais agregadores, né? Porque todo mundo está conversando minimamente a mesma língua. Então, dá para juntar todo mundo direitinho. E aí, uma dessas diretrizes é o OpenNet, né? Que ele dissemina diretrizes para monitorar e agregar em acesso aberto a publicação científica financiada com recurso público na Europa. Mas ele é amplamente utilizado, não só na Europa, porque é uma diretriz que funciona muito bem ali dentro da Europa e que foi disseminado para o resto do mundo. Então, muita gente utiliza as diretrizes disseminadas pela OpenNet, né? E aí, o que tem dentro dessas diretrizes? O que diz essas diretrizes? Basicamente, eles, a cada 2 anos, a cada 2 anos,
eles liberam um conjunto de metadados que as instituições ou que os repositórios devem utilizar para representar a informação. Gente, um minutinho aqui para eu beber água. E aí, dentro dessas diretrizes, o que eles fazem? Eles determinam, eles separam, digamos assim, em 3 conjuntos, né? Então, eu tenho o conjunto dos metadados obrigatórios, que é aqueles que serão obrigatórios para todo mundo. Eu tenho aqueles conjuntos que são obrigatórios se aplicável, né? E tem os que são opcionais. Só que, para você conseguir, de fato, interoperar entre sistemas, você tem que aplicar direitinho o conjunto de metadados obrigatórios, né? Então, o que são metadados? Tem essa definição aqui bonita, que eu vou ler para vocês, que é atributos que representam uma entidade, objeto do mundo real, em um sistema de informação. Em outras palavras, são elementos descritivos ou atributos referenciais codificados que representam características próprias ou atribuídas às entidades. São ainda dados que descrevem outros dados em um sistema de informação, com o intuito de identificar de forma única uma entidade, recurso informacional para posterior recuperação. Para mim, cara, acho que a melhor maneira de dizer para você o que é o metadado, metadado ele é basicamente uma pergunta. É uma pergunta que você faz. Então, se você está ali com o artigo na mão, qual é o metadado? Você quer saber título. Aí você faz uma pergunta, qual é o título? Ah, qual é o título? Aí você vai lá e digita, né, lá no campinho, o título do artigo. Quem são os autores? Ah, aí você vai lá e digita os autores. Então, o metadado nada mais é do que uma pergunta. Ele te faz uma pergunta sobre aquilo que você está depositando. É basicamente isso. Tem diversas definições, né, sobre o que é metadado. Ah, metadado é dados sobre dados. A gente tem essa belíssima definição aqui para metadados, mas ele é basicamente isso. Ele vai te jogar uma pergunta e você vai responder com base nas informações que você tem ali no documento que você está depositando. É isso que é o metadado. E aí, qual que é o papel do metadado, né? O papel do metadado é representar, né, a informação daquele documento e também de recuperar a informação. Por quê? Quando você... essas perguntas, né? Então, ou seja, qual o título? Né? Aí você vai lá e digita o título. Ah, quem são os autores? Aí você vai lá e digita os autores. Qual o ano da publicação? Aí você vai lá e coloca o ano da publicação. Quem é o editor? Aí você vai lá e coloca quem é o editor. Essas respostas serão pontos para você recuperar a informação, ou seja, você digita um termo e esse termo aparece no título. Então, ele vai recuperar esse documento porque você digitou um termo que aparece no título desse documento. Ou então, você digitou o nome do autor. Aí, ele vai recuperar todos os documentos que tem aquele autor associado. Então, é isso, né? Ele vai recuperar a informação e ele também vai representar a informação daquele documento. Esse é também o papel dos metadados. Tá? E aí, qual o papel do metadado no contexto de um repositório? Né? Então, primeiro, identificar o objeto digital. Por quê? Porque quando você está ali descrevendo, né, preenchendo os metadados, você está criando uma identificação única para aquele documento. Né? Então, você consegue identificar aquele objeto digital. É como você estivesse preenchendo um formulário sobre você lá no hospital. Você está lá colocando as informações dentro do formulário, que está lá cheio de perguntas, e você está respondendo aquelas perguntas com base em você. Então, você você consegue se identificar unicamente ali dentro, e é a mesma coisa aqui, dentro do repositório. Você consegue identificar
o objeto digital unicamente por meio dos metadados, né? Descrever e representar a informação contida, né, no objeto digital. Intercambiar informações, né? A interoperabilidade entre sistemas e gerar indicadores. Você consegue gerar indicadores, facetas, tudo por meio dos metadados, né? Só que aí a gente tem uma parte aqui que é uma parte um pouco complexa, né? Por quê? Porque os metadados, a gente tem que pensar que, em alguns casos, a gente consegue definir preenchimentos automáticos para eles, ou respostas customizadas, né? Então, você vai ter um padrão de respostas. Mas a gente também tem que pensar que tem metadados que a pessoa vai precisar inserir manualmente, né? E aí é que a coisa se complica. Por quê? Porque você precisa definir uma maneira específica para fazer o preenchimento desses metadados. Então, vou usar um exemplo aqui, metadado de autoria, né? Então, vamos supor lá que está assim, sobrenome, vírgula, nome. Beleza. Perfeito. Está definido. É só isso que eu preciso saber. Sobrenome, vírgula, nome. Não, não é só isso que você precisa saber. Você precisa saber, por exemplo, se você vai digitar o sobrenome todo em caixa alta ou não. Por quê? Porque dependendo do sistema, ele não reconhece que, vamos supor, meu sobrenome é Souza. Ele não, se eu digitar Souza, vírgula, Juliana, e eu digitar Souza, tudo em caixa alta, e depois eu fazer um outro depósito em que eu digito Souza, só o S maiúsculo e o resto minúsculo, vírgula, Juliana, ele não reconhece que é a mesma coisa. Então, ele vai, se eu quisesse, por exemplo, saber quantos documentos de minha autoria tem dentro daquele repositório, eu já ia ter uma dificuldade para achar. Por quê? Porque ali ele não ia juntar tudo, cada escrita que fosse diferente, ele ia identificar como uma autoria diferente. Então, por exemplo, a gestão e curadoria dos metadados é um processo que ele tem que ser feito o tempo todo. Todos os dias, a pessoa tem que estar ali olhando o repositório. Por quê? Porque esses erros é comum de passar, né, e de acontecer. Principalmente quando, por exemplo, não, eu já sei, né, que a gente às vezes tem essa coisa, né, a gente olha assim e fala assim, não, que eu não preciso de manual, não. Eu já sei como é que faz isso aqui. E aí, aí vira, né? Vira festa, porque aí todo mundo que vai depositar acha que já sabe, só que cada um acha de um jeito diferente, né? E vira aquela coisa. E isso impacta em quê? Impacta nos indicadores, impacta nas facetas, impacta na recuperação da informação, impacta na representação da informação e impacta muitas vezes até nas questões das citações. Por quê? Porque você colocou o nome do autor de um jeito, outra pessoa colocou o nome do mesmo autor de outro jeito, e às vezes o Google não consegue reconhecer que é o mesmo autor. E aí isso gera um impacto ali no processo de citação, né? Então, a gestão e as curadorias dos metadados é um processo contínuo que você tem que fazer ali o tempo todo, ou fazer de tempos em tempos, tirar um tempo para poder fazer isso, para poder analisar como é que estão os metadados ali dentro do repositório, né? E aí é difícil, né? Hoje você ter uma pessoa que é responsável somente para fazer essa curadoria, né? Dentro do repositório, porque a gente sabe qual é a realidade das instituições, né? Não tem gente o suficiente para ter uma pessoa que fique dedicada somente a isso. Mas é importante, quando você vai fazer essa curadoria,
você está alinhado com as diretrizes internacionais, né, de descrição de documentos científicos eletrônicos, de você também ter escolhido implementar um conjunto de metadados específicos para cada tipo de documento. Por quê? Porque cada tipo de documento tem as suas particularidades. Mas veja, lembra que eu falei daquele conjunto mínimo lá das diretrizes internacionais? Geralmente não, com certeza, esse conjunto mínimo, ele é aplicável a qualquer tipo de documento, tá? Então, você vai, de fato, estar alinhado com aquele conjunto mínimo obrigatório e também trazer metadados específicos para aquela tipologia que você está descrevendo. E, né, aqui que foi o exemplo que eu dei, que é estabelecer um padrão de preenchimento dos campos, né? Para você não ter impacto nisso, né? Você não tem impacto nas facetas, você não tem impacto nos indicadores, você não tem impacto ali nas citações e tudo mais. Bom, e aí, né, padrões e diretrizes, né, bom, aí aqui tem uma definição da ISO, né, do que é, né, padrão e diretrizes, né, que é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um grupo reconhecido que define para uso geral e repetido um conjunto de regras, protocolos ou características de processo com o objetivo de ordenar e organizar as atividades em contextos específicos para o benefício de todos, né? E aqui tem-se algumas outras diretrizes, né? Tem as diretrizes Driver, tem as diretrizes OpenNet e tem as diretrizes da NDLTD. Então, o que acontece, né? As diretrizes Driver, ela funciona para alguns grupos de metadados. Então, por exemplo, ela funciona bastante para o metadado de tipo de documento, né? Então, ela traz uma tabela de como como cada tipologia deve ser denominada e como que você deve preencher o metadado de tipo. O OpenNet, ele já traz uma diretriz bem ampla, né? Então, ele traz uma diretriz que determina, né, para publicação científica. Então, ele traz tanto a questão do metadado que você vai usar, ou seja, do formato, né? Então, até a versão 3, se eu não me engano, ele trazia somente metadados no formato Dublin Core, e atualmente ele traz uma mescla de formatos de metadado, então ele utiliza Dublin Core, ele usa o OR, ele utiliza, acho que se eu não me engano, são 3 tipos de formatos de metadados diferentes. Então, e isso é uma coisa que os softwares de repositório ainda estão se adequando, que é a receber mais de um formato de metadado, né? Tem a NDLTD, que é especificamente para tese e dissertações eletrônicas, que ela também define um conjunto e um formato para a descrição das teses e dissertações, né? Para que tenha interoperabilidade. E aí, nas 3, você tem, né, como eu falei lá na frente, né, os obrigatórios, obrigatório quando aplicável, recomendado e opcional, né? Então, vocês vão ver aqui que existe, né, porque aí fica pensando, poxa, mas aí qual que eu vou utilizar, né? Tem tantas diretrizes, qual que eu vou aplicar, né, no meu repositório? Mas aí vocês vão ver o que é interessante nisso. Porque a gente está falando de iniciativas diferentes, mas vocês vão ver como que os metadados obrigatórios, né? Então, né, o OpenNet, ele tem um portal agregador, então ele agrega diversos tipos de documento de diversas fontes, né?
ele também, além de ter o seu próprio portal agregador, ele tem as suas diretrizes, né, que disponibiliza o conjunto mínimo de metadados de caráter obrigatório para a agregação, ou seja, para um repositório, para uma fonte de informação fazer parte do OpenAIRE, ele precisa estar adequado com esse conjunto mínimo de metadados de caráter obrigatório, né, para agregação. E quais são esses metadados obrigatórios? Então, é o título, né, o autor, a data, o tipo de documento, o identifier. O que seria identifier nesse caso aqui? Seria a URL ou a URI e os direitos de acesso, tá? Mas nesse caso aqui, os direitos de acesso é o quê? É você determinar se o documento é de acesso aberto, acesso restrito ou acesso embargado. Aí aqui, né, os metadados obrigatórios para agregação na NDLTD, que também é um portal agregador, né, só que somente para teses e dissertações, né? Então, eles também disponibilizam um conjunto de metadados mínimos e obrigatórios para que você consiga fazer essa interoperabilidade e ser agregado pela NDLTD. E quais são esses metadados? Título, autor, data, tipo e URI, né? Identificador. Bom, e aí, eu não sei se vocês perceberam, mas me parece que está muito parecido, né? Aqui, o OpenAIRE e a NDLTD. Parece muito parecido. Então, veja, é exatamente a mesma coisa. A nomenclatura dos metadados é exatamente a mesma. A única diferença aqui é que na NDLTD ele não coloca de caráter obrigatório o direito de acesso, tá? Essa é a única diferença. Então, por exemplo, isso só vai fazer diferença, por exemplo, né, se a gente pensar aqui no caso que vamos supor que a gente está aqui na Europa. E aí o meu repositório, né, da minha instituição, que tem cursos de pós-graduação, e eu tenho lá as teses e dissertações, mas eu também tenho outras tipologias documentais. E aí, dentro do meu conjunto de metadados, vamos supor que eu não utilizo o tipo de acesso. Aí, eu vou conseguir agregar, né, e ser coletado pela NDLTD, vou conseguir fazer parte da NDLTD, mas eu não vou conseguir fazer parte do OpenAIRE. Por quê? Porque se eu não utilizo o metadado DC Rights, né, para acesso, eu não vou conseguir fazer parte. Agora, se eu utilizo lá dentro do meu repositório o título, o autor, data, tipo de documento, identificador e tipo de acesso, eu vou conseguir fazer parte do OpenAIRE e também da NDLTD. Porque aqui, no caso da NDLTD, ela só vai ser um metadado a mais, não vai impactar na agregação, né? Então, veja, no final das contas, não tem essa coisa de escolher, porque, basicamente, eles utilizam o conjunto mínimo que é muito semelhante, é extremamente semelhante. Então, a diferença vai ser uma coisa ou outra, mas vai ser uma diferença mínima, assim. Bom, e aí, beleza, a gente falou de tudo isso, a gente falou da política, a gente falou de metadados, a gente falou sobre padrões e diretrizes, e aqui a gente está caminhando para a parte prática. Então, a gente determinou tudo isso, a gente determinou a política, a gente determinou quem são os atores, a gente determinou quais são os documentos que serão depositados, a gente definiu os conjuntos de metadados, a gente determinou tudo isso. E agora é a hora de ir para a parte prática mesmo, né? De colocar a mão na massa e de desenhar como essas informações ficarão organizadas dentro do repositório. Porque é isso, a arquitetura da informação eu defini todas essas partes, agora eu tenho que aplicar tudo que eu escrevi. Ou seja, tudo que eu escrevi lá na minha política, agora eu tenho que aplicar dentro da ferramenta que eu escolhi
para fazer a implementação desse repositório. Então, a organização, e aí quando você define o seu software, você também já tem que pensar nas possibilidades que ele te dá, né? Por quê? Porque depois você vai ter que organizar tudo aquilo que você colocou lá na sua política dentro do software, e você vai ter que fazer aquilo estar, né? Tem que estar espelhado, né? Como está aplicado dentro do software, tem que estar desenhado lá, escrito dentro da política, né? Então, a organização deve ser pensada de acordo com as possibilidades permitidas pelo software escolhido. Então, vamos pensar aqui. Amanhã vocês vão ter a oficina sobre DSpace. Então, o que eu vou falar aqui vai ser mais ou menos com o que o DSpace permite. Então, por exemplo, o DSpace, ele tem... Eu vou falar aqui brevemente, mas é porque amanhã o Márcio vai falar e vai mostrar mais praticamente na prática para vocês como que é isso. Mas como que funciona, né? O DSpace, ele tem um sistema de hierarquia, né? Então, ele funciona dentro desse sistema de hierarquia. Então, ele permite que você crie comunidades, que você crie coleções e que você também crie subcomunidades. Aí, vamos supor, as comunidades, elas são obrigatórias. Você precisa criar comunidades. Então, você tem que pensar, por exemplo, eu vou depositar artigo, vou depositar TCC, e vou depositar teses e vou depositar dissertações também. Aí você pensa, poxa, eu posso criar, então, uma comunidade para cada tipologia documental. Ou eu posso criar uma comunidade só, e aí eu posso criar uma coleção para artigo, eu posso criar uma coleção para TCC, uma coleção para dissertação, uma coleção para tese. Não, melhor, eu vou criar uma comunidade só, e aí eu vou criar uma subcomunidade e vou colocar a subcomunidade artigos produzidos pela... Vamos pensar assim... Por exemplo, aqui no IBICT a gente tem coordenações, né? É dividido em coordenações. Então, eu poderia colocar assim, eu vou criar lá a comunidade. Produção científica da coordenação geral. E aí, eu vou e crio uma coleção artigos, coleção teses, coleção dissertações. Aí eu vou lá e crio outra comunidade, comunidade da coordenação técnica. Aí eu vou e crio lá as coleções, né? Então, coleção de teses, coleção de artigos, coleção de livros, enfim. E aí é isso, a arquitetura da informação é como que você vai estruturar as informações dentro do software que você escolheu. Lembrando que isso tem que ter muita relação com o que você definiu lá dentro da sua política, né? E uma outra questão também é que dentro da arquitetura da informação, você tem que fazer ela ser de uma maneira orgânica, digamos assim, né? Ou seja, nem criar muitas comunidades e muitas coleções, mas também não deixar tudo muito junto e tudo muito misturado, porque você também tem que pensar nas questões de navegabilidade, de encontrabilidade da informação, sem utilizar facetas, por exemplo, né? Ou seja, você tem que pensar como um usuário comum que vai entrar ali dentro do seu repositório e vai ficar navegando, tentando encontrar as coisas. E a parte da arquitetura da informação é uma parte que eu particularmente gosto, porque é uma coisa mesmo de você ficar brincando, sabe? De, eu vou desenhar assim, será que funciona? Aí você vai lá e testa, aí você muda e testa, você pede para as pessoas da sua equipe também fazer testes,
e você vai brincando mesmo de ir mudando as coisas, né? Até você chegar numa parte que realmente fica enxuto, mas bem organizado, né? E também a arquitetura da informação é um processo super importante, assim como os metadados. Depois que você define, o importante é que você não faça alterações, né? A não ser que você precisa fazer uma alteração por conta de questões de interoperabilidade, né? Mas o bom é que o interessante é que você não faça alterações, né? E aí eu vou mostrar aqui alguns exemplos, por exemplo, né? Aqui, ó. Comunidade da FGV. Então, vê que eles separaram ali, ó, por centro, né? Então, você vê FGV Direito de São Paulo, do Rio, né? Colocou ali Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura. Aí você vê, por exemplo, aqui que nessa arquitetura eles não fizeram uma divisão ou uma organização por tipologia documental. Eles fizeram por setores ou por faculdades, né? E aí, dentro dessas setores e faculdades, eles fizeram a organização. Então, aqui onde está FGV Direito São Paulo, é o quê? É a comunidade. E aí, aqui embaixo é uma subcomunidade e aqui são várias subcomunidades, e aqui é uma subcomunidade, e aqui dentro tem as coleções, né, vinculadas aqui à FGV Direito de São Paulo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui, ó, o exemplo do Arca da Fiocruz, né? Então, como que eles fizeram essa divisão, né? Então, aqui você tem várias comunidades, né? Então, aqui tem a comunidade Fiocruz Brasília, e aqui tem as coleções que estão dentro da Fiocruz Brasília. Então, artigos de periódicos, livros publicados, teses de doutoramento, vídeos, recursos educacionais. Então, o que acontece? Aqui eles separaram, né? Como que eles fizeram a organização deles? Eles fizeram a organização por unidade, né, da Fiocruz, e dentro das unidades eles criaram as coleções por tipologia documental, né? Então aqui foi, né, uma outra possibilidade. Aí aqui tem as comunidades coleções aqui, que, se não me engano, é da UNB. Então, aqui eles fizeram por faculdade, né? Então, cada coleção é uma faculdade, né? E aí eles criam lá a faculdade e colocam as coleções por tipologia daquela faculdade. Então, você vai fazendo essa navegação dessa maneira. Então, a navegação dentro do repositório é dessa forma, né? Dessa forma que está organizado ali as informações. Bom, e aí, como eu falei, né? Evitar fazer mudanças na arquitetura da informação. É isso. Agora eu jogo a palavra para vocês enquanto eu bebo uma água, e aí vocês podem tirar todas as dúvidas aí. É claro que eu sei que muitas dúvidas vocês vão ter quando vocês estiverem indo para aplicar mesmo, para a parte para o processo de implementação, mas eu vou deixar, inclusive, também o meu e-mail aí para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida posteriormente, eu poder tentar ajudar. É isso, gente. Obrigada. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Antônio, pode falar. A minha questão como eu não sou da área de biblioteconomia, eu sou museólogo, a gente tem alguns institutos que fazem os metadados e diz o que são os obrigatórios, os não obrigatórios, como o SIDOC
e como o padrão Spectrum, que é um padrão em inglês. Os dois conversam. Mas a minha questão é, como eu faria, primeiro, eu tenho um conjunto de objetos que se relacionam, objetos museológicos, né, que se relacionam. Como eu faria para criar as coleções dentro do The Space em que eu tivesse determinado conjunto de objetos sob um mesmo guarda-chuva? Eu imagino que seria uma tag ou um índice qualquer, ou uma coleção mesmo. E como eu faria para criar uma rede em que eu tenho uma coleção no Museu Britânico, cadastrada, catalogada dentro do The Space, eu tenho uma coleção no Museu Nacional e tenho uma coleção no Museu MAST, onde eu estou desenvolvendo a minha pesquisa. Como eu faria, já que não é uma rede de tese ou de revistas periódicos, para que eu possa fazer essa busca como se fosse um cluster de The Space? Teria alguma solução desse tipo? Então, nesse caso, porque aqui, por exemplo, né, que a gente tem aqui? A gente tem portais agregadores para a produção científica. No seu caso, eu acho que você poderia verificar se há algum portal agregador dentro dessa área, mas se não há, por exemplo, existe, e você queira, né, ser a pessoa que vai você quer ser a pessoa que vai dar o start nesse processo, existem ferramentas que você consegue fazer essa agregação. Só que aí é o que eu falei, né? Tem que ter um cuidado com a padronização, né? Então, vamos supor, o software, ele não importa. No final das contas, não importa o software que você vai usar. O que importa, de fato, é o metadado utilizado e se o software tem uma infraestrutura de interoperabilidade. No caso do DSpace, ele tem a URL OIPMH, que é o que permite você coletar os metadados que estão cadastrados ali e juntar tudo em um lugar só, né? Mas é isso, você só precisa, de fato, de ter uma padronização entre a representação da informação e que o software utilizado ele permita essa interoperabilidade. Só isso, sabe? E no caso da sua primeira pergunta ali, né, das comunidades e coleções, isso fica totalmente a cargo. Então, por exemplo, sei lá, se você tem uma coleção específica de alguma coisa, ou se você tem dentro do seu museu, você tem, sei lá, 5 coleções que são específicas e você tem os artefatos vinculados àquelas coleções, você pode definir as comunidades como o nome daquela coleção, né, que você tem, e ali colocar os seus registros. No caso, eu não sei se, por exemplo, vai ser, por exemplo, um acervo de imagens, por exemplo. Então, fica até um pouco mais fácil. E aí você poderia, por exemplo, pensar em separar, talvez, por área, assim, digamos assim, sei lá, se você tem ali umas imagens que estão vinculadas a uma coleção específica, né? E aí você define a separação por isso, né? Porque se você tiver só imagens, por exemplo, para depositar, e aí você não vai fazer, né, uma comunidade de imagens e depositar tudo lá. Você pode criar essas separações pensando na coleção real, né? Não na coleção The Space, em que aquela imagem está vinculada. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Não respondeu, acabou surgindo uma outra questão. A gente trabalha muito com dossiê, então, tudo bem, eu posso ter um objeto escaneado, que é um arquivo, que eu posso plotar depois ele numa impressora 3D. Eu tenho algum tipo de pesquisa sobre esse objeto,
eu tenho a ficha catalográfica desse objeto e eu posso ter também dissertações e teses sobre esse objeto. Então, esse dossiê é um conjunto de documentos digitais que serão depositados dentro do DSpace. Quando eu tenho uma tese, é um único objeto digital que eu estou depositando. E no caso de um dossiê, são vários documentos que versam sobre um único ID objeto. Ah, tá. Então, aí você pode criar um metadado que ele linka uma coisa com a outra. Então, você, por exemplo, né, se você tem um documento, um artefato e você tem um dossiê. Aí você, por exemplo, você pode fazer o depósito do artefato e o depósito do dossiê e você cria um metadado que diz que aquele artefato faz parte do dossiê e também que diz que aquele dossiê faz parte do artefato, sabe? Aí você tem que definir a hierarquia. E aí ele vai linkar um ao outro. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Bom, acho que não. Tá. Sim. Oi. Bom dia. Eu tenho uma dúvida aqui, a questão do autoarquivamento. Eu sei que isso daí deve ser uma política do repositório, mas a minha questão ela vem na questão do direito autoral. Quando a gente faz, se a gente cria o nosso repositório e ele tem esse autoarquivamento, a instituição ou o repositório, ele já entende que o que está depositando, né, o autor, ele já está aceitando todas as questões do direito autoral? Então, dentro do DSpace existe uma parte em que você, durante o processo de submissão, que você descreve ali sobre as licenças. Então, dentro do processo de submissão, o autor vai ter acesso, né, às licenças e ele vai poder conceder ou não. Se ele conceder, aí ele está ciente, né? E aí o depósito vai seguir normalmente. Agora, se ele não conceder, ele não consegue fazer o depósito. E outra coisa quando a gente tem, às vezes tem artigos que tem mais de um autor. Como é que fica a questão aí do direito, de quem está depositando ou do direito autoral? Qualquer um deles pode fazer esse depósito e assumir que está de acordo com a lei, ou precisa de ter todos assinarem, todos estarem cientes disso daí? Então, qualquer um pode, né? Porque os autores eles têm direitos iguais, né? Então, se porventura alguém ou um dos autores questionar depois o depósito, aí tem que verificar com o autor que depositou. Não é, ainda mais por ser auto-arquivamento, né? Acaba que a responsabilidade nem é da instituição, a responsabilidade recai sobre o depositante. Tá bom. Obrigada. Nada. Samantha? Oi, bom dia. Essa questão do autor, né, do direito do autor para artigos, eu acho que a questão do embargo fica muito mais em relação ao periódico, né, e a editora do periódico do que realmente ao próprio autor, né? Porque uma vez que esse artigo, ele, no nosso caso, né, institucional, ele tenha sido produto de uma pesquisa institucional, na maior parte das vezes, então, nada impede institucionalmente que ele seja agregado ao repositório institucional. No entanto, né, existe, por ele ter sido publicado, né, em um periódico,
que é periódico editado por alguma dessas que a gente estava falando no início, né? Dessas editoras, né? A gente tem uma ferramenta que é o Sherpa Romeu, né? Que ele possibilita que a gente avalie qual o tempo de embargo e a nossa ferramenta, que é no caso da Space, ele cria um embargo. A gente pode criar um embargo temporal, né, de acordo com o que for analisado nessa ferramenta Sherpa Romeu, que a gente veja qual é o tempo de embargo daquela editora, daquele periódico específico, onde você cria isso e libera no tempo certo. Isso é uma das questões, né? Mas só para deixar claro, né, que a grande questão aí é mais o tempo de embargo da editora do que a questão de quem publica, se qual autor, né? Acho que isso é mais importante. Isso, nesses casos, sim. Quando o periódico ele não é, né, já de fato de acesso aberto, você tem que estar atento ao período de embargo da revista, né, do periódico científico. Ou então, muitas vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa está fazendo ali o depósito do artigo e às vezes não confere, né? Porque às vezes o autor, eu vou usar um termo aqui, mas geralmente é isso que eles fazem mesmo, né? Às vezes o autor ele não é que ele dá uma de doido, às vezes ele não sabe que ele, quando ele concede os direitos dele para a revista, ele não tem mais a posse daquele documento e que ele não pode mais sair distribuindo por aí, né? Se a revista não for de acesso aberto imediato. Então, muitas vezes ele fala assim, não, mas foi eu que escrevi, eu vou depositar, né? Aí, às vezes, o bibliotecário está lá e está fazendo o depósito e, às vezes, passa desapercebido, né? Ou, às vezes, não olhou. E aí, a gente também tem uma ferramenta, né, que é o Diadorim, não sei se vocês conhecem, que lá você consegue consultar, fazer uma busca pelo nome da revista e verificar como que é as políticas editoriais daquela revista e o que ela permite, né? Então, isso é uma ferramenta também que meio que protege o repositório e a pessoa que está depositando, né? Para não acabar depositando algo que ainda não deveria ou que não deveria ser depositado em acesso aberto. Assim, é bem importante estar atento em relação a isso. E outra questão, né, em relação a isso, né, que isso aí é tudo fase do pós-depósito, né, da avaliação do pós-depósito. Acho que isso também é extremamente importante, porque apesar de existir, além, né, de existir essa possibilidade do autodepósito, né, a questão da curadoria, ela é muito importante, porque ela é pós-depósito, né? Sim. Então, não elimina, o autodepósito, ele não elimina essas fases, né, da curadoria digital, do repositório, da curadoria de dados, desculpa, como você bem falou. Exatamente. Rosângela? Rosângela, não te ouvimos. Rosângela, não sei se seu microfone está aberto, mas a gente não consegue te ouvir. Ou sou só eu que não estou conseguindo ouvir a Rosângela? Não estamos ouvindo? Não. Pode sim, pode mandar por mensagem.
Mais alguém tem alguma questão enquanto a Rosângela digita aqui para gente? No caso de artigos cujos autores são todos externos, ou seja, a afiliação é de outra instituição, mas que utilizou os recursos da minha instituição. Bom, então, nesse caso, é isso. Como ele utilizou os recursos da sua instituição, a sua instituição possivelmente deve poder, sim, depositar no repositório, porque ele, de alguma maneira, ele prestou algum serviço, alguma consultoria ou alguma bolsa, e ele não é, de fato, afiliado à instituição, mas ele estava, de alguma forma, representando a instituição quando ele fez aquele trabalho. Então, sim, é possível, sim, depositar no repositório da instituição, porque ele foi financiado com recursos públicos daquela instituição. Porque, basicamente, é isso, né? Por exemplo, quando a gente faz algum estudo, por exemplo, eu trabalho no IBICT, mas vamos supor que eu faço estudo na UNB. E aí eu defendo lá o meu trabalho. O meu trabalho ele tem que ir tanto para a UNB quanto também para o repositório do IBICT, né? Porque eu estava representando duas instituições ao mesmo tempo, né? Mesmo que o meu momento vinculado à UNB fosse por um curto período, né? Eu estava representando também. Então, creio que sim, pode sim depositar no repositório da sua instituição, por ele ter recebido financiamento. Mais alguém? Alguma dúvida? Bom, gente, então, eu acho que é isso. Passo a palavra agora para a Tamier. E amanhã vocês têm uma oficina mais prática com o Márcio, que vai tratar e mostrar ali as possibilidades do DSpace. Obrigada, Juliana. O Cássio vai apresentar hoje também ou só amanhã? Não, aí vai ter só o Márcio amanhã. Ah, só o Márcio amanhã. Então tá bom, então acho que encerramos por hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, alguma colocação. Bom também, já que você acabou citando meu nome, né? Eu não vou apresentar porque a Juliana aí já representou muito bem toda a parte teórica, todo o contexto, né? Que é super importante para nós, enquanto bibliotecários ou como qualquer pessoa que esteja pretendendo, né, instalar um repositório na sua instituição. Saber, né, todo o contexto, até para entender, né, o que se quer, o que se pretende com o repositório, para passar para a pessoa que vai fazer, né, a instalação, né. Eu acho até que a Juliana foi, como eu posso dizer, né, humilde assim, né, na apresentação dela, porque ela além de saber todo o contexto, né, toda a parte teórica, né, ela é capaz, né, de instalar e tudo mais, e fazer toda aquela parte de TI, né. Isso é importante porque, né, você, como eu falei, né, você dá o direcionamento, né, para a pessoa, né, você entender o que você precisa, entender o que é necessário, né, até quando você vai fazer qualquer coisa, né, você quer, sei lá, fazer um projeto na sua casa, né, você não vai necessariamente pôr a mão na massa, né, mas você vai ter que passar para o arquiteto, para o engenheiro, seja lá quem for, o que você precisa, o que você quer. Então, essa parte é muito importante, né? Então, só queria falar isso, né? E parabenizar aí a Juliana pela apresentação. É isso. É verdade, eu acho também que é importante a gente falar isso que ela falou de
não chegar só e falar, não, agora eu vou instalar um DSpace e vou começar aqui meu repositório, né? Realmente é pensar o passo a passo e toda a questão da arquitetura, de como que o usuário vai ver e dos objetivos. Não ficar nessa afobação de só, não preciso ter um repositório, vou fazer aqui, fazer as coisas de um jeito organizado. Acho que é importante mesmo. E foi muito bom, parabéns, Juliana. Muito obrigada. Espero que todos tenham gostado. Só para terminar aqui, então, eu vou enviar o link da sala de amanhã, agora pelo período da tarde, para todo mundo. Se alguém não recebeu o meu e-mail com o link de hoje e puder me mandar só falando que não recebeu, também agradeço. E caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode ficar à vontade, Márcio. Bom dia a todos. Desculpe, bom dia a todos. Por gentileza, seria possível que eu repassasse aqui no chat um outro e-mail, um e-mail do Gmail, porque as suas mensagens caíram em spam no meu e-mail institucional. Poderia te passar aqui pelo chat o e-mail? Pode sim. Acontece isso com o Google Agenda. Às vezes as mensagens vão para o spam.